Olá, ortodontistas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal para quem quer aprender sobre planejamento ortodôntico. E hoje não é uma live sobre técnica, nem sobre aparelhos e nem sobre tratamentos, tá? Hoje a gente vai ter uma conversa séria sobre planejamento ortodôntico e porque a ideia de técnica fácil é na prática um dos maiores riscos da nossa especialidade. Então, para quem não me conhece, eu sou o Rogério Mitsudo, ortodontista, atuo há mais de 25 anos nessa área. Fui professor assistente do curso de especialização de ortodontia e trabalho diretamente com planejamento ortodôntico aplicado à realidade do consultório. E ao longo desses anos, eu percebi um padrão muito claro nos casos que dão errado. O objetivo dessa live não é te confundir com mais informação. É exatamente o contrário. É organizar o raciocínio do seu diagnóstico para que você saiba o que é indispensável e o que você pode descartar. Então, embora muitas abordagens sejam chamadas de técnica simplificada, nós precisamos começar com uma verdade que vai incomodar um pouco, que nada é fácil em ortodontia. A imensa variedade de casos torna absolutamente impossível criar um método só que dispense dedicação, análise e tomada de decisão. Mas antes de continuar, vamos entender qual que é o significado de método. Então, o método é um caminho, uma sequência organizada de passos ou procedimentos sistemáticos para alcançar um objetivo, resolver um problema ou realizar uma tarefa de forma eficiente, sendo uma ferramenta essencial para o conhecimento e a prática em diversas áreas, desde a ciência à vida cotidiana. Ele define o como fazer, sendo a aplicação de um plano estruturado para transformar um estado inicial, insatisfatório ou de curiosidade, em um estado final desejado. Então, qual que é o problema real? Nunca tivemos tantos acessos a livros, artigos, cursos rápidos e conteúdos, mas em contradição a isso, a gente nunca viu tantos profissionais inseguros quando planejam. Então, o problema não é a falta de informação, é a falta de critério, é a falta de direção para conduzir um caso de ortodontia. Então, a ideia de técnica fácil é um dos maiores riscos da ortodontia moderna. E qual que é o tripé do planejamento? Então, o planejamento ortodôntico, ele depende de três fatores. E esses três fatores têm o mesmo peso. A evidência científica, onde tem os bancos de dados e pesquisas, eles informam, mas eles não decidem sozinhos. E o mais importante para mim é isso aqui, a exigência e a percepção do paciente, que é a queixa principal. Então, nessa queixa principal, a gente alinha as expectativas que o paciente tem com o resultado final. Então, essa para mim é o mais importante o mais importante do tripé do planejamento. E aí entra experiência clínica, que é o repertório que você tem e a tomada de decisão que você tem que tomar diante de cada caso ortodôntico, de cada caso de cada paciente. Então, o erro começa quando a gente tenta substituir um pelo outro. A evidência científica é diferente do planejamento. Então, a evidência científica ela evoluiu muito, especialmente com os bancos de dados eletrônicos. Porém, a evidência científica ela não decide sozinha. Ela informa, porém, quem decide é você, o ortodontista. Então, a ciência oferece direção, não uma receita pronta. Então, aqui continuando, isso aqui é a ilusão da receita pronta. Qual que é o perigo da padronização? Então, se o planejar com base apenas no que foi aprendido com dicas ou publicações, cria uma falsa ilusão muito perigosa. Então, dá a ideia de que existe o quê? Uma sequência lógica que leva automaticamente a um planejamento para não.
mas porém não é isso que acontece. Então, o planejamento não é repetir o que deu certo em outro paciente. Cada tratamento, ela tem suas particularidades e suas individualidades. Então, não é possível planejar sem considerar a queixa principal do paciente. Então, assim, um paciente preocupado com a estética, com o apiamento dos dentes anteriores, eles não está interessado na relação do molar em classe um. E se você ignorar isso, não torna o planejamento mais científico, torna ele ineficaz. Por quê? Porque o paciente, desde o início do tratamento, quando procurou você, ele estava esperando um resultado, que é o quê? O alinhamento dos dentes anteriores, tá? Que era a queixa principal dele, mas você está preocupado mais com, com a relação de classe um de molar. Então, essa interação, essa conversa com o paciente é bastante importante. Então você precisa colher os dados na queixa principal, tá? Então não é possível planejar sem considerar a queixa do paciente. E ignorando isso, não torna o planejamento mais científico, como falei para vocês, torna ele ineficaz. E alinhar as expectativas do paciente. Então, o paciente preocupado com estética anterior não está interessado na relação molar em classe um e ter uma comunicação bem clara com ele. Então, o paciente inicia o tratamento esperando um resultado específico. Então, alinha isso antes de definir a mecânica que você vai fazer com ele. Mas algumas exigências dos pacientes simplesmente não podem ser atendidas. Por quê? A gente precisa comunicar, tá? Antes do início do tratamento. Por exemplo, aqui, um paciente com prognatismo mandibular ele está insatisfeito com a estética facial e provavelmente ele não se contentará com a dissimulação dentária. Porque, como ele disse no início, o que incomoda é o perfil facial dele e ele não estava dando tanta importância na parte dentária. Então, assim, planejar além da própria capacidade, ela não é ousadia, ela é irresponsabilidade, é uma falta de ética. Então, isso aqui é muito importante a gente tomar cuidado ter esse alinhamento com o paciente e focar o quê? Na queixa principal, para a gente conseguir o resultado satisfatório no final do tratamento, que o paciente se sinta confortável, que ele se sinta leve, tá? Esse é o mais importante. Então, responsabilidade profissional é reconhecer os limites, é sinal de maturidade clínica, não de fraqueza. E ainda hoje a gente vê profissionais preocupados em aprender técnicas, procedimentos clínicos, qual tipo de aparelho usar antes de aprender o diagnóstico. Então, assim, com surpresa, a gente percebe que ainda existem colegas que utilizam que é um único tipo de aparelho, poucas técnicas, e utilizam isso para todos os pacientes. Então, isso não é simplicidade, isso é falta de repertório clínico. E quando a gente faz a avaliação ortodôntica, a gente deve analisar e anotar os problemas que os pacientes apresentam. E quais são esses problemas? São os problemas estéticos, tá? Que está ligado que o perfil esquelético do paciente na avaliação clínica, a exposição dos incisivos, tá? A harmonia da face, os problemas funcionais que tem a interposição lingual, a respiração, os problemas esqueléticos, tá? Que é baseado na cefalometria, e os problemas dentários, que pode ser tratado em diferentes fases. Então, cada um desses problemas, ele possui mais de uma possibilidade de tratamento. Então, a idade do paciente influencia diretamente na escolha da abordagem. Os problemas esqueléticos exigem uma intervenção precoce, enquanto os problemas dentários podem ser tratados em diferentes fases. Então, a virada de chave é: a técnica vem depois da prioridade do paciente. E antes de escolher a técnica, a gente tem que fazer e responder para a gente essas três perguntas. Qual é a principal queixa do paciente? O que é biologicamente possível resolver? E o que está realmente ao meu alcance como profissional?
Essas respostas, ela deve ter o mesmo peso que os exames. Então, somente depois disso, de a gente conseguir essas três respostas, que a gente entra com a técnica. Então, porque a nossa prioridade como ortodontista, ela é alinhar a nossa conduta e o tratamento do paciente de acordo com o que ele está esperando como resultado final. Então, aqui, ó, vamos recapitulando aqui, ó. A queixa do paciente, a gente tem que entender o motivo real porque ele está vindo fazer o tratamento. E o que é biologicamente possível resolver. Então, a gente tem que avaliar os limites anatômicos e fisiológicos da movimentação que a gente consegue fazer dependendo do tratamento que vai ser realizado no paciente. E o que está ao meu alcance como profissional, tá? Reconhecer o seu repertório, tá? Eu consigo fazer isso, não consigo fazer isso, então essa clareza que você deve ter com a técnica que você conhece e a técnica que você consegue fazer, reconhecendo os limites de cada tratamento, tá? Então, isso aí a gente adquire com a experiência durante os anos de tratamento, dos anos de cadeira clínica no consultório. Então, essas respostas devem ter o mesmo peso que os exames. Então, somente depois disso, a técnica entra em cena. Planejamento é decisão. E foi exatamente por ver profissionais tecnicamente capazes, mas ainda confusos com a direção do planejamento, que eu criei a OrthoLegacy. Não é um curso só de técnicas, é um programa de acompanhamento para ortodontistas que querem acelerar seus resultados na prática clínica. O que você vai aprender? A organizar diagnóstico, a hierarquizar problemas, alinhar expectativa do paciente, planejar dentro da realidade clínica e aumentar seu faturamento com ortodontia. Sem receita pronta, sem promessa vazia, sem método milagroso. E as vagas são limitadas e o processo começa por um formulário. Esse não é um programa para quem busca atalhos. E se você entende que ortodontia é decisão, não uma aplicação automática, preencha o formulário que vai estar fixado nos comentários dessa aula que entrarei em contato contigo. Planejamento não é simplificar, é escolher com consciência. Obrigado pela presença e nos vemos no próximo nível.